Neste quarto e último ponto, eu quero mostrar que a comunidade de Cristo é a comunidade do Espírito de Deus. No Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos de Jesus, aconteceu um milagre maior do que o som que encheu aquela casa, maior que o falar em línguas estranhas, e que muitas vezes nós sequer observamos. Vamos ler o texto para descobrirmos que milagre é este. Me acompanhe nessa leitura. Atos capítulo 2, versos 5 ao 12. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Preste atenção, havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. E ele vai apresentar as nações de onde esses judeus estão vindo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus, agora preste atenção, como convertidos ao judaísmo. Então, estava nesse dia lá diversos judeus vindo das mais diversas regiões, conforme nós vemos. Mas não eram somente judeus, havia entre eles convertidos ao judaísmo, isto é, não judeus que abraçaram o judaísmo na sua fé e que agora estavam lá também com eles. Cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Que coisa tremenda o que o Espírito Santo fez neste lugar. A comunidade de Jesus Cristo, ela girava em torno dele e se movia conforme ele se movia na história. Após a sua morte e ressurreição, a comunidade de Cristo passou a ser a comunidade do Espírito de Deus. Estes versos que nós lemos de Atos registram então o cumprimento da promessa do Pai, que enviaria o seu Espírito sobre todos os povos, sobre toda a terra. O Espírito veio para nos apontar Jesus como nosso Salvador e nos capacitar a vivermos hoje a unidade que na cruz Jesus realizou. Estes versos iniciais do derramamento do Espírito nos mostram que a unidade, a comunhão entre nós, e preste muita atenção no que eu vou afirmar agora aqui. E eu vou dizer novamente, estes versos iniciais do derramamento do Espírito nos mostra que a unidade, a comunhão entre nós, não é estabelecida por nossas afinidades com os outros, mas pelo poder do Espírito de Deus que opera em nós. Diversos judeus das mais diversas regiões e prosélitos, aqueles que abraçaram a fé judaica, pessoas que não falavam a mesma língua, que não foram educadas na mesma cultura, que nunca haviam se visto, que nunca se imaginaram sentar na mesma mesa, estavam todas atônitas e perplexas, ouvindo a mesma mensagem.
cada um na sua língua materna. Algumas dessas pessoas nós podemos aqui identificar, eram pescadores, outros comerciantes, outros eram pastores, outros cobradores de impostos, funcionários públicos, outros soldados. Ali estava uma multidão que não tinham nada de afinidade uns com os outros. Contudo, um milagre extraordinário aconteceu, que os tornou uma comunidade. E eles passaram a viver em torno agora de algo comum, conforme a gente lê em Atos capítulo 2, do verso 41 ao 44. O Espírito Santo desceu ali, transformou essas pessoas todas em uma unidade. Que coisa tremenda. Nunca tiveram afinidade, nunca se viram, nunca se olharam, não falavam a mesma língua. Mas olha o que diz que acontece em seguida. Verso 41, diz assim: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, ao partir do pão, e as orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Só o Espírito Santo de Deus pode fazer isso. Esse é o grande milagre. Não é o falar em línguas estranhas, não é o som impetuoso que entrou naquele lugar, mas é pegar pessoas diferentes, de raças diferentes, culturas diferentes, línguas diferentes, e de repente essas pessoas se olharem e se apaixonarem umas pelas outras, e se amarem e viverem de uma maneira tal que tinham tudo em comum e mantinham-se unidas. Isso é maravilhoso demais. Muitas dessas pessoas eram de terras distantes, mas parece que eles fizeram, sabe o quê? Venderam tudo e passaram a viver em plena união uns com os outros. É isso que o texto está falando. Eles vieram de lugares distantes, abriram mão de suas vidas passadas, de suas conquistas, de suas famílias, e se uniram em torno da mesma fé, se ajudando agora umas às outras. Não porque elas tinham afinidades, mas porque elas morreram para si mesmas e viveram para Cristo. O que as unia era o Espírito de Deus. Esse é o milagre que não acontece em nossos dias, e que nós precisamos orar, clamar. Não são afinidades culturais, não são afinidades de idade, não são afinidades de música, não são afinidade de classe social, não é afinidade de raça. Todas se mantinham unidas e tinham tudo em comum. Isso era o verdadeiro milagre. Isso é a igreja de Cristo. Essa é a igreja que você precisa sonhar. Essa é a igreja que nós temos que sonhar. Isso é o Espírito Santo que faz. É conversão genuína. Amém? O amor entre eles era algo impressionante, de forma que muitos se achegavam, diz o texto depois, e se uniam por causa do testemunho deles, como corpo de Cristo. Não era questão de testemunho individual, era um testemunho de vida, um povo que se amava. Como podia aquilo? Como pessoas tão diferentes, de lugares tão diferentes, que nem se conheciam, nem se falam, agora estão todos tão unidos. É Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo os uniu, e o testemunho deles começou a se espalhar por todo aquele lugar. Eu amo as palavras que Lucas registrou em Atos 4:32, da experiência deles. Diz assim, olha: da multidão dos que creram,
uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Essa foi uma igreja que se converteu para Cristo. Uma só mente, porque todos seguiam o que Cristo ensinou e falou. Um só coração, porque todos amavam a Cristo e não importava o resto. Todos estavam na cruz pregados para viver essa comunidade de Cristo. Uma igreja que constrói comunhão baseado em afinidades subjetivas, pessoais ou sociais, está produzindo alguma coisa que não é igreja de Cristo. Parece igreja de Cristo, mas não é. Uma igreja que faz isso está ensinando as pessoas somente a conviverem com aqueles que são parecidos com elas. Não são ensinadas a amar aqueles que pensam diferentes, a conviver com aqueles que estão em classes sociais diferentes, que estão em estágios da vida diferentes. Uma igreja que faz isso está trabalhando pela polarização de ideias, está fundamentando o distanciamento e a existência de grupos diferentes dentro de uma igreja, dentro de um templo. Estão construindo não a igreja de Cristo, mas uma diversidade de grupos que se reúnem em um lugar que eles chamam de igreja. Os fariseus tinham comunhão somente com aqueles que o amavam, que o aceitavam. Nós estamos construindo uma igreja baseada nos princípios dos fariseus? Não. Nós queremos ser uma comunidade unida pelo Espírito Santo, onde cada um de nós sejamos uma expressão do amor de Deus. Nossa comunhão não pode ser somente com aqueles que têm o mesmo carro que o nosso, somente com aqueles que torcem para o mesmo time que o nosso, somente com aquele que tem a mesma ideologia política que a nossa, somente com aqueles que nos trata com honra. Jesus disse isso, os fariseus fazem isso. Esse modelo de comunhão não exige de nós negação alguma, doação alguma da nossa parte de amor. Andar com aqueles que nos bajulam, andar com aqueles que somente pensam como nós, não exige de nós sacrifícios do nosso ser. Você não precisa ir para a cruz para viver esse tipo de relação. A comunhão da igreja de Jesus Cristo, ela é construída pelo Espírito Santo de Deus, e não por afinidades de dons, de ideias, de sentimentos, de raças, de classes sociais, de ideologias políticas. Ela é construída de forma milagrosa, e unicamente pelo poder do Espírito de Deus. Ela é construída por aqueles que verdadeiramente nasceram de Deus, e que olha para o outro e sabe que o outro é o objeto do amor de Deus, e que faz tudo para que o outro veja Deus em si mesmo, ainda que tenha que se sacrificar numa cruz, porque Cristo fez isso por mim, fez por você, para que você pudesse entender o amor dele por você. Carregou os nossos pecados. A comunhão do Espírito é construída por aqueles que optaram escolher pessoas e não ideias, não instituições religiosas e não o poder. A comunhão do Espírito é construída por mim e por você, quando trabalhamos visando o bem do outro e não o nosso, quando escolhemos fazer o bem para os nossos irmãos e não para nós mesmos. Ao negarmos a nós mesmos em busca do bem maior do corpo de Cristo, então nós fortalecemos a comunhão e tornamos visível o amor de Cristo em nós. A comunhão do Espírito é construída em nossas ações terapêuticas, quando nos dispomos a levarmos as cargas uns dos outros, a nos tornarmos uma igreja para o outro, um lugar de refrigério, onde o pecador e o ferido possam encontrar suporte e não julgamento para continuar sua jornada de fé. A comunhão entre nós deve ser o lugar onde o amor e o perdão extrapolam os erros e as culpas dos outros.